vou ensinar pra vocês a fazer uma coisa muito legal, que é transformar as suas sombras da Candice Berenice numa paleta incrível. Eu amo as minhas sombras da Candice Berenice, só que eu detesto usar sombra unitária. Então eu sempre dou preferência a usar as paletas que eu tenho da MAC, porque as paletas já estão prontas. Mas a gente sabe que as sombras da Candice Berenice têm uma qualidade muito similar às da MAC. É claro que tem uma diferença, né? E as da MAC são muito mais caras, né? Tem um pouco mais de qualidade. Mas atualmente as sombras da Candice Berenice são umas das melhores em custo-benefício que eu conheço. Então eu queria muito começar a usar mais as sombras da Candice Berenice, mas eu ficava nessa de preciso fazer isso virar uma paleta. E aí eu tinha tentado algumas coisinhas com as sombras da Candice Berenice, mas sem muito sucesso. Eu quebrei algumas, quebrei várias na verdade. E aí eu vi no vídeo da Sangerine, beijo Sanji! Segue o canal dela, ela é maravilhosa. Que ela tinha conseguido depotar as sombras da Candice Berenice. E ela ainda tava tirando a maior onda do tipo, essa aqui é a minha sombra da Candice Berenice que eu depotei, blá blá blá. E eu falei, caraca, como é que tu fez isso? Então ela me ensinou o que ela fez e eu achei um outro jeito de depotar também. Então hoje eu vou ensinar vocês a depotarem as suas sombras da Candice para transformá-las numa paletinha assim. Antes da gente começar a falar sobre depotar, eu vou falar sobre a paleta. Essa daqui é uma paleta da MAC. Ela custa R$29, ela vazia assim. Eu acho que é um preço muito bom. Porque qualquer outra paleta que você vá comprar na internet sai muito mais caro do que isso. Então no custo-benefício eu acho que a paleta vazia da MAC também é super top, vale muito a pena. Mas se você tiver uma outra opção também, deixa aqui embaixo pra gente saber qual que é a versão mais barata que a gente pode conseguir. E aí pra gente começar a depotar as sombras é muito fácil. Você vai pegar uma embalagem de sombra assim e você vai ver se aqui atrás, aonde tem o nome dela, se ela tem um furinho. Algumas sombras da Candice Berenice tem um furinho atrás. E aí dá pra você, com um araminho, um prego ou um brinco mesmo, você consegue soltar ela, enfiando o brinco aqui e pressionando. Várias sombras da Candice eu consegui depotar assim, principalmente se ela é shimmer, né, se ela tem brilho. É muito fácil depotar assim. Quando ela é uma sombra fosca, aí eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, porque a sombra fosca da Candice é mais frágil. Então se você pressionar ela muito de um lado, ela pode quebrar. E aí você danifica a sombra e esse não é o melhor jeito de fazer caso a sua sombra seja mate. Ou então caso ele tenha esse furinho muito pequeno e você não consiga enfiar nenhum tipo de araminho, nada ali dentro, daí é mais fácil você fazer do outro jeito. O outro jeito é um pouco mais perigoso e pra fazer ele você precisa ser uma pessoa das artimanhas e ter ou uma chapinha ou um isqueiro. Os meus aqui em casa eu fiz com isqueiro, porque os da MAC eu fazia do mesmo jeito com isqueiro. E a chapinha que eu tinha aqui, a Gabi Fadel levou. Beijo, Gabi! Vizinha de cima. Então eu achei que ia ser mais fácil fazer com isqueiro. Caso você esteja fazendo com a chapinha, é importante que você coloque um papel alumínio pra não deixar o plástico da sombra derreter na chapinha e estragar ela. Então coloca sempre um papel alumínio embaixo pra proteger. Com o isqueiro você precisa segurar a sombra assim, pela tampinha do potinho pra não queimar a sua mãozinha. Você vai vir e vai colocar o fogo bem aqui embaixo, durante uns 5 a 10 segundos, pra derreter esse plástico. É uma coisa muito fácil de se fazer e eu não queimei a minha mão nenhuma vez, mas é bom você sempre tomar cuidado, porque o pan, que é o potinho que tem a sombra que tá dentro desse plástico, ele é de metal. Então, se você colocar a mão nele, logo assim que você tiver esquentado, você vai queimar a sua mão porque vai estar quente. Então, você vai esquentar de 5 a 10 segundos e aí você vem com uma espátula, pode ser de madeira ou de metal. Eu usei uma de metal que eu uso como maquiadora, parte batom e outras coisas. Enfim, usa o que você tiver em casa, pode ser uma colher ou um garfo também. E aí você vai empurrar o plástico que vai estar derretido e mole até que ele solte a sombra. Soltando a sombra, tcharam, você tem o seu pan. Agora o que você precisa fazer é... Algumas sombras minhas da Candice, elas ficaram com uma cola atrás e outras não. Então, se ela ficou com essa cola, eu peguei uma espátula e eu raspei o excesso de cola pra não ficar em volume. E aí eu fiz o truque que faz toda a diferença na hora de você ter uma paleta de sombras boa, ou mais ou menos. Eu comprei manta magnética. Essa manta magnética, ela já vem com um adesivo. E aí eu cortei redondinho. E aí eu colei um adesivo com o nome da sombra na manta magnética. E a manta no fundinho da sombra. Uma coisa que você não pode esquecer é de anotar o nome da sombra antes de queimar o fundinho. Eu fiz isso algumas vezes e depois eu tive que adivinhar qual que era a sombra, porque ele estraga totalmente o nome e não dá pra você ler. Então a minha sombra, ela virou magnética agora. Ela gruda na paleta da MAC sem problema nenhum. E ela não fica sambando pra lá e pra cá, nem caindo quando eu carrego essa paleta pra outros lugares. Então, se você não tem manta magnética aí na sua casa, você compra isso em papelarias e tal, mas aqui eu procurei em todas as papelarias e não tinha. A Elô de la Rosa me deu a ideia fenomenal de assassinar os
ímãs de pizzaria que tinham na minha geladeira. Então eu arranquei o papel do ímã pra deixar ele mais fino, né? Deixei só a manta magnética. E aí eu cortei e eu colei ele na sombra. Então ficou totalmente um trabalho reciclável. E aí no final a sombra fica assim, olha, o pan, a manta magnética tá aqui embaixo desse nome amarelinho com o adesivo que eu colei. E aí ela gruda direitinho na paleta da MAC, que ela é toda de metal embaixo, ó. Tcharam! E aí você pode transportar ela que ela não vai cair. Eu montei duas paletas da Candice Berenice. Eu montei essa aqui que é neutra. E eu montei essa aqui que veio com as minhas cores favoritas da marca, coloridas. Então agora eu tenho todas as cores que eu preciso pra me maquiar pelo resto da minha vida em duas paletinhas da Candice. Então foi muito fácil fazer as paletas. Eu achei que até que não fica um investimento caro. Primeiro porque você pode ir comprando as sombras da Candice uma por uma. E aí quando você tiver, sei lá, umas 21 sombras, que é o que cabe nessa paletinha aqui, você pode comprar a paleta, depotar as sombras e montar a sua paleta. Cada sombra da Candice Berenice custa por volta de R$ 25,90, se eu não me engano, é isso aí. Mas de vez em quando ela já faz um monte de promoções e você pode comprar elas bem mais baratas. E é geralmente assim que eu monto minhas paletas de sombras. Eu faço uma lista das minhas favoritas, marco quais são e falo, quero ter essas sombras na minha paleta. E aí quando entra em promoção eu vou lá e compro as que eu posso. E aí assim você vai montando a sua paleta. Pra eu montar minha primeira paleta de sombras, no caso da MAC, eu demorei 1 ano e meio pra juntar 15 sombras. Então você não precisa comprar todas as sombras de uma vez, mesmo porque a gente sabe que é caro e que não é possível. Mas vale a pena você ir fazendo aos pouquinhos e aí no final de, quem sabe, 1 ano, 2 anos, você realiza o seu sonho de ter sua paletinha. Uma coisa importante de se dizer é que a sombra da Candice, o pan dela, que é essa coisinha aqui com a sombra, ou metalzinho com a sombra, é o que a gente chama de pan, ele é um pouquinho maior que o da MAC. Então ele não cabe naquela coisa de plástico que eles vendem pra você encaixar as sombras aqui. Então se você quiser montar sua paleta, ela vai ter que ser assim mesmo. Talvez ela caiba na paleta, por exemplo, da Coastal Scents, que eu sei que é um pouco maior, mas eu não tenho mais a paleta aqui pra testar. E sinceramente eu achei que valia mais a pena montar ela assim, porque o preço da paleta vazia da MAC tava bem melhor que o da Coastal Scents, que ia acabar saindo mais caro caso eu comprasse no site. E bom, essa é a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado, eu amei ter as minhas paletinhas da Candice, agora vocês vão me ver usando muito as sombras da Candice. Se você gostou das cores que eu coloquei na minha paleta, eu fiz um especial lá no meu blog com todas as sombras da Candice Berenice, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra você acessar lá e escolher as suas cores favoritas. Assim você pode montar a paleta exatamente com os seus tons preferidos da marca. Se você gostou, não esquece de dar um joinha nesse vídeo e compartilhar com aquela sua amiga que tem um monte de sombras unitárias e merece ter uma paleta linda. Um beijo! E até a próxima. Galerinha, não se esquece de me seguir lá no Instagram, Snapchat, Twitter, nas redes sociais todas. É tudo Kabak. Enquanto você tá aí pensando o que eu vou assistir agora, eu tô lá postando um monte de coisa incrível. E você tá perdendo tudo. Então vem logo. E acessa o meu blog, ele é o melhor do mundo. E aí, beleza.com. Beijo!